Prepare-se agora para conhecer dicas indispensáveis na manutenção do sistema de freio. Começa agora o Fremax na estrada. Fala galera, estamos novamente em Balneário Camboriú, aqui na Investe Auto com o Ricardo, mais conhecido como Ricardo da Investe Auto, para realizar aí algumas indicações de manutenção que acaba deixando de acontecer no dia a dia. Bora lá, Ricardo? Tamo junto nessa. Então a dica agora é realizar uma limpeza aqui no sistema de freio. Então cavalete, pinça, com isso a gente vai contar com a ajuda do Ricardo. Bom, Ricardo, deixa eu só chegar um pouquinho mais próximo aqui para identificar, né, e apontar. Então os detalhes aqui importantes, né? Então a gente já realizou a desmontagem. Cavalete, no caso desse daqui é um cavalete fixo, né? Então ele já está aí fixo na manga de eixo. Então realizar uma análise visual, ver se ele não está com nenhum empenamento e nesse caso aqui utilizar uma escova de aço para realizar uma limpeza, tá? E aí também, quando depois a gente for realizar a montagem, lubrificar os pinos deslizantes. O próprio nome já diz, como ele é deslizante, então ele tem que estar livre. Pessoal, aqui também mais um complemento de informação, tá? Então, com o extrator aqui, eu retirar, né, abrir a sangria. Ó, um detalhe importante aqui, essa sangria ela tá sem a coifa, né, de borracha. Muitas vezes, quando eu vou abrir ele aqui, ele acaba quebrando, emperrando, engripando, algo do tipo, é porque justamente essa coifa não está aqui. Então, é muito importante ter a coifa aqui também. Então, eu vou abrir ela aqui, né, colocar o extrator do fluido para retornar. E por que retornar o fluido? Abrindo o sangrador. O fluido de freio é um líquido higroscópico, ou seja, ele absorve a umidade da água. Consequentemente, partículas metálicas que estejam no sistema pode retornar aí para a central do ABS. A gente falando aqui de um veículo que ele já é equipado com o sistema de ABS, né? Então, são regras, né, que a gente tem aqui no nosso país. Desde 2014, airbag e ABS nos veículos. Então aqui, mais uma dica importante no sistema, né, é realizar a limpeza do cubo. Mas para eu realizar a limpeza do cubo, o Ricardo está me auxiliando aí, então eu preciso sacar o disco antes. Então ali conseguiu sacar o disco, né? A gente já tinha dado uma afrouxada. É onde a gente consegue verificar, apesar do veículo ser novo, né, uma quilometragem aí baixa, o sistema ele é aberto, disco de freio é de ferro fundido, acaba oxidando. Então aqui, pessoal, falei o disco ele é de ferro fundido, né? E o cubo é aço, mas mesmo assim acaba um passando a oxidação para o outro. Então, importância aqui da limpeza. Então assim, quando a gente não realiza a limpeza no cubo, a peça ela acaba mostrando para a gente, indicando principalmente a realização, ou melhor, a não realização da limpeza, tá? Então a gente consegue verificar aqui alguns pontos onde o disco ele não ficou uniforme. Então essa é uma situação. Mais uma situação aqui, ó, esse daqui. Então a gente está falando de um sistema aberto, né? Olha só a grande crosta que tem aqui, impureza que acaba acontecendo. Então, muito necessário realizar a limpeza. Mais uma dica aqui, a verificação do sistema traseiro. Então, o Ricardo está auxiliando aí, ele já está realizando a retirada da roda. Pessoal, aqui então é importante ressaltar a verificação no sistema traseiro, porque, em média, 70% da frenagem é dianteira e 30% é traseiro. Porém, esses 30% do sistema traseiro, se ele não estiver eficiente, ele pode acabar sobrecarregando o sistema dianteiro, tá? E aí que problemas que pode acontecer? Então uma situação de vitrificação de pastilha e também empenamento de disco. Então, muito importante. E também quando eu realizo o ajuste do sistema traseiro, eu estou encurtando a distância ali dos patins, tá? Consequentemente, o pedal de freio ele vai subir.
Bom, aqui então, realizado limpeza, secamos, começar uma verificação muito importante, cilindro de roda. Então o Ricardo aí, ele vai puxar a coifa, tá? Para ver se não tem nenhum vazamento no cilindro de roda. Pessoal, jamais utilizar a chave de fenda ou alguma ferramenta que tenha ponta, porque eu posso cortar aquela coifa ali, tá? Do jeito que está aí, está sequinho. Se acontecer uma situação e quando eu estiver desmontando, né, aquela coifinha é simplesmente um guarda-pó, eu desmontei ela melejou, eu preciso realizar a troca, tá? E aí, troco um ou troco os dois? Pessoal, está trabalhando em conjunto, preciso trocar os dois cilindros de roda. Outro detalhe importante, o Ricardo ele vai simular aí para a gente ver se o cilindro ele não está engripado, então o sistema tem que estar livre também. Legal, então feita essa verificação, a gente vai ajustar um pouquinho ali com a catraca, tá? E uma outra situação, aqui a gente não vai precisar substituir nada. Se houver essa necessidade de substituição de patins, né, ou das lonas, como não é costumeiro dia a dia, né, é mais costumeiro utilizar a substituição de disco de freio, então eu desmonto um lado e depois o do outro lado eu deixo montado, justamente situação de posição de mola, tá? Então para eu não ter problema de montar essa mola invertida. Bom pessoal, finalizado o ajuste, né? Então antes de fazer a inserção no tambor, o Ricardo ele tem uma dica importante aqui em períodos de chuva e em veículos que tem sistema traseiro aqui com tambor. A dica é o seguinte, para não haver um travamento do freio estacionamento, né, do estacionário, você anda um trecho com o carro para fazer um aquecimento dos freios para não haver água ou umidade dentro do tambor para não vir a travar no dia seguinte. Isso pode acontecer, não é que vai acontecer, pode acontecer. Mas para evitar essa situação, se você não tem como rodar com o carro ou está com pressa, tem carros que tem como fazer isso, tem carros que não. Você não aciona o freio de mão, a não ser se tem uma rampa, né, que é necessário o acionamento do freio de mão. Caso contrário, desaciona o freio de mão, só dá uma engatadinha na marcha, no plano, perfeito. É isso aí. Então essa é a dica, pessoal. Acontecendo essa situação de travamento, então desacionar ou vir aqui na Invest Auto para o pessoal dar um apoio aí para vocês. Pessoal, é isso aí. Finalizando mais um Fremax na estrada. Gostaria de agradecer a oportunidade da Invest Auto aqui de ter a abertura das portas, ao Billy, que é o proprietário, e ao Ricardo aqui que nos acompanhou na manutenção dos veículos. Sim, com certeza. Se precisar de nós, estamos aí de portas abertas. Pessoal, é isso aí então. Curta nossos vídeos, compartilhe com os amigos e não esqueçam de assistir os episódios anteriores. E fiquem ligados, no próximo episódio, o ADG da High Torque nos visitará na Fremax para conhecer um pouquinho do processo produtivo de disco, tambores e pastilhas. E respondam nos comentários qual é a sua maior dúvida em sistema de freio. É isso aí, até uma próxima!